Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o tema é pesado, né? Magistratura Nacional no Brasil. Pesado, mas super importante de entender. Sim, recebemos bastante material aqui, artigos, pesquisas sobre como o judiciário se organiza, a carreira do juiz, a ética. Enfim, a missão é desempacotar esse gigante. E entender os pilares mesmo, né? Como funciona, o que segura. Exato. E ó, já para começar com polêmica, a Constituição de 88 pediu um Estatuto da Magistratura novo, moderno e tal. Artigo 93? Isso. Só que, na prática, ele nunca saiu do papel. É quase um estatuto fantasma. Como assim? Ah, então, essa é uma das peculiaridades do nosso sistema, né? A nova lei de fato não veio, mas o judiciário não ficou sem regra, não. Ufa. E qual é a regra, então? O que a gente tem valendo é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Lei Complementar 35, lá de... 1979? Peraí, 79 antes da Constituição? Exatamente. E aí que tá o pulo do gato. Ela foi recepcionada pela Constituição de 88. É recepcionada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Constituição validou a LOMAN naquilo que não batia de frente com as novas regras constitucionais. E mais, deu para ela o status de lei complementar. É curioso pensar que uma lei daquela época ainda é a espinha dorsal hoje. Caramba, quer dizer, mesmo com tentativas de criar a nova lei, Sim. discussões no STF e tudo mais, Sim, tiveram várias tentativas, mas não vingaram. a Loma de 79 continua firme e forte. Complementada por outras coisas, imagino. Isso, ela é a norma geral, digamos assim. Mas, claro, tem resoluções do CNJ, leis estaduais específicas. É um conjunto. Entendi. E falando em conjunto, a estrutura artigo 92 da Constituição, né? Aí o negócio ramifica. Ramifica bastante. Basicamente, a gente divide em justiça comum, que é a federal e a estadual, e as justiças especializadas. Trabalho eleitoral e militar. Essas especializadas parecem ter umas regras bem próprias, né? Totalmente. A estadual, por exemplo, pega o que a gente chama de competência residual. O que não for das outras cai para ela. Ah, tá. E a federal? A federal lida com causas que envolvem a União, autarquias federais, empresas públicas federais. E tem o caso curioso do TJDFT. O do Distrito Federal. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Julga a matéria estadual. Mas quem organiza e paga é a União. Uma coisa meio híbrida. Que diferente. E as especializadas? Trabalho, por exemplo. A do trabalho cresceu muito, principalmente depois da Emenda 45. Hoje pega quase tudo de relação de trabalho, não só empregado e empregador. E a eleitoral? A eleitoral tem uma composição bem mista, né? Juízes de carreira, desembargadores e também advogados indicados, os juristas. Bem particular. E a militar? Ouvi dizer que tem divisão também? Tem, sim. Tem a Justiça Militar da União para crimes militares federais. E uma coisa, não tem segunda instância ali. O recurso vai direto para o STM, Superior Tribunal Militar. Direto pro STM. Uau! E tem as Justiças Militares dos Estados, que cuidam dos crimes militares cometidos por policiais e bombeiros militares estaduais. E é bom lembrar que STF e STJ não são o tipo terceira e quarta instância, né? De jeito nenhum. São cortes de vértice. STF guarda a Constituição, STJ unifica a interpretação da lei federal. Outro papel. Beleza. Estrutura na conta. E para virar juiz ou juíza, como entra e o que garante que a pessoa possa, sei lá, julgar sem medo? A entrada é sempre via concurso público. Bem puxado, provas e títulos. E para garantir a independência, a Constituição dá 3 garantias fortes. Quais são? Vitalicidade. Depois de 2 anos no cargo, o juiz só perde por sentença judicial definitiva, transitada em julgado. É muito difícil tirar um juiz do cargo. Inamovibilidade. Ele não pode ser transferido de comarca ou de função contra a vontade, a não ser por motivo de interesse público bem justificado. Certo. E irredutibilidade de subsídio. O salário não pode ser diminuído. São proteções para que a decisão seja técnica, livre de pressões externas, sabe? Faz todo sentido. E tem aquela confusão que sempre fazem. Instância e intrância. Qual a diferença mesmo? Ah, essa é clássica. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Instância é o grau de jurisdição. Primeiro grau, o juiz ali da comarca. Segundo grau, os tribunais que revisam as decisões. Ok. Os degraus do processo. Isso. Agora, entrância é outra parada.
É uma classificação administrativa só da primeira instância da Justiça Estadual. Só na estadual. Só. Serve para organizar a carreira ali no primeiro grau. Entrância inicial, cidades menores, intermediária, final, capitais, cidades maiores. É critério para promoção, remoção. Ah, então na Justiça Federal ou do Trabalho não tem isso de entrância? Não tem. A progressão na carreira lá segue outros critérios. Não essa divisão por entrâncias. É uma confusão comum, mas a diferença é chave. Boa, esclareceu legal. Agora, além dessas regras todas, estrutura, garantias, a ética deve pesar muito, né? Fundamental. Não basta só seguir a letra fria da lei. A conduta do magistrado tem que inspirar confiança. E tem regra para isso também. Tem sim. O CNJ editou em 2008 o Código de Ética da Magistratura Nacional. E atenção, não é só um guia de boas maneiras, é norma obrigatória. E o que ele diz, basicamente? Ele traz vários princípios: independência, imparcialidade, conhecimento, cortesia, transparência, prudência, diligência, integridade. A ideia é que o juiz seja e pareça ser ético, tanto no trabalho quanto fora dele. Para manter a confiança da sociedade no sistema. Exatamente. A legitimidade do judiciário depende demais dessa percepção pública de integridade e imparcialidade. Certo. Então tá, recapitulando rápido. A gente tem a Lohmann, lá de 79, ainda como lei principal, meio que um fóssil vivo, mas funcional. É, adaptada, mas tá lá. Um judiciário super ramificado, com justiças comuns, especializadas, cada uma no seu quadrado. Com suas peculiaridades. Garantias fortes para os juízes poderem trabalhar com independência. Vitalicidade, inamovilidade, irredutibilidade. Pilares essenciais. E um código de ética para ser a bússola moral da turma. Isso. E veja como tudo se amarra, né? A estrutura dá o mapa, as garantias protegem quem julga e a ética define como se deve jogar para que o resultado seja justo e confiável. É uma engenharia complexa. Muito. E isso me faz pensar numa coisa, para a gente refletir mesmo. Manda! Considerando que a sociedade muda o tempo todo, né? Os conflitos são outros, a tecnologia avança, quais são as implicações reais, os desafios práticos de a gente ainda ter como base principal do judiciário uma lei orgânica de 1979? Mesmo ela sendo recepcionada, complementada, será que não falta aquele estatuto moderno que a Constituição de 88 imaginou? Boa pergunta. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte pensar. O que essa defasagem legislativa pode significar no dia a dia da justiça? Exato, fica para reflexão.